boa quinta-feira a todos os nossos irmãos aqui de Guaratuba e obviamente a outras pessoas que também estão acompanhando e assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui para realizar o projeto, e não é só um projeto, mas é uma maratona espiritual que nós chamamos de Crescendo em Cristo. E hoje, na nossa segunda semana, nós temos um tema diário, temos o tema semanal. E o tema dessa semana é identidade adventista, e hoje especificamente o título é Mensageira do Senhor. Você já deve imaginar do que se trata. Mas antes mesmo de mencionar aqui, hoje é dia 29 de abril, quinta-feira, e hoje é aniversário de Guaratuba. Que todos os munícipes tenham um excelente dia, né? E que essa cidade cada vez mais possa crescer em todos os aspectos, mas sobretudo no conhecimento da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós desejamos aí um feliz aniversário, 250 anos para Guaratuba. É um quarto de um milênio já, né? É um quarto de um milênio, 2 séculos e meio. Muito bem, vamos ler aqui um texto, primeiramente começar com um verso bíblico. Provérbios 28:19 diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Infelizmente, acontece em muitos lugares, em cidades, países, onde o ministério profético de Ellen White ele é rejeitado. Eu aprendi uma frase com o Dr. Tim, Pastor Tim, que ele diz que o ônus está com quem não aceita, com quem rejeita. E é verdade. Quem está perdendo são essas pessoas que rejeitam ou que não aceitam. Nós encontramos tantas pessoas até fora do círculo adventista que bebem dessa fonte, que eu creio ser uma fonte de água limpa, porque é uma fonte que vem do Senhor. Não há nada de especial no profeta. Eu costumo dizer isso, né? Ela não é a Nossa Senhora da Igreja Adventista, ela não é uma santa, não é uma pessoa que nós reverenciamos, adoramos, de maneira alguma. Nós acreditamos que Deus escolheu ela para manifestar o dom profético nesses últimos dias. E nas Escrituras, Deus chama repetidamente seu povo ao arrependimento. E esse chamado sempre é feito por meio de um profeta. Sempre. Que dom deveria se manifestar entre o remanescente dos últimos dias? Esses dias eu preguei na igreja. Aliás, eu preguei nas 3 igrejas durante 2 sábados. Os 2 últimos sábados, até hoje, um dos membros me ligou contando que estava ouvindo a pregação que nós tivemos na central, que está gravada. Foi há 2 sábados anteriores, você pode pesquisar. E falando, né, que não tem como a gente rejeitar realmente a questão dos mandamentos de Deus. E o meu tema era sobre o remanescente, né? A característica do remanescente escatológico, ou seja, o remanescente do tempo do fim. Qual que era a sua principal característica? Está lá em Apocalipse 12:17, Apocalipse 12:19, nós inclusive, aliás, 19 verso 10, nós inclusive vamos ler esses 2 versos agora, mas eu já te adianto, a característica principal é o povo que guarda os mandamentos de Deus. Mas aqui a pergunta é outro: que dom deveria se manifestar entre o remanescente dos últimos dias? Vamos a Apocalipse 12:17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Até aqui. Nós vemos aqui que a característica é ter o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Vamos recorrer, a língua está enrolando por causa do aparelho. Vamos recorrer ao texto de Apocalipse 19, verso 10, que diz assim: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, qual é o dom que deveria se manifestar nesse povo remanescente, escatológico, né? Ou seja, dos últimos dias? É
o dom profético, o dom de profecia, segundo esses dois textos de Apocalipse. Bom, continuando aqui o nosso texto da mensagem de hoje, Satanás ele se ira constantemente, contra os remanescentes, isto é, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, verso 10, afirma-se que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Todo profeta é uma testemunha de Jesus, assim como cada profecia é um testemunho sobre ele. Nós podemos basear esses argumentos, ou esse argumento, em Lucas capítulo 24, versículo 27, São João capítulo 8, versículo 56 e Apocalipse 1, verso 9. Portanto, entre o povo remanescente nos últimos dias, se manifestaria o testemunho de Jesus por meio do ministério de um profeta. Vamos ler esses versos que a gente acabou de citar, para não deixar nenhum tipo de dúvidas. Apocalipse 24, versículo 27, diz o seguinte: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja só, começando por Moisés. Moisés é o primeiro escritor bíblico. E passando por todos, discorrendo por todos os profetas. Ali era Jesus lendo o Antigo Testamento diante dos membros ali de uma sinagoga. Esse relato aqui é no caminho de Emaús. Jesus começa a contar o testemunho que é sobre ele mesmo, começando lá por Moisés, fazendo com certeza ali um resumo de tudo que apontava para ele. Ok? Aqui tem mais um texto, João capítulo 8, versículo 56. João 8, 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão, olha só. Então aqui Abraão também foi o quê? Uma testemunha. São João 8, versículo 56 foi o texto que eu acabei de ler. E Apocalipse 1, verso 9. Apocalipse 1, verso 9 diz o seguinte. Aqui uma outra testemunha. João, o apóstolo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, eles receberam o quê? O testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É o dom de profecia, é o dom profético que foi manifestado a eles. Bom, aqui tem uma outra pergunta. São várias perguntas, de verdadeiro ou falso dentro de uma pergunta. Quais são as marcas de um verdadeiro profeta? E como elas são notadas na vida de Ellen Goldwhite? Assinale com V para verdadeiro e F para falso, ou F para falso. Bom, quais são as marcas de um verdadeiro profeta? Primeira marca, os escritos dela estão em conformidade com as escrituras. Bom, aqui com relação a Ellen White. Será que os escritos de Ellen White estão de acordo, em conformidade com as escrituras? Se sim, se você acha, se você vê que estão de fato confirmando o que diz a Bíblia e não ao contrário. Deixa eu ver se tem um texto de Gálatas. Aqui não tem um texto de Gálatas, mas Paulo vai falar, se não for conforme as escrituras, que seja anátema, ou seja, maldito seja. Bom, nós sabemos que os escritos de Ellen White ela está em conformidade. Ela não tira nenhum tipo nada do que está escrito na Bíblia, ok? Mas vamos basear esses argumentos aqui também na palavra de Deus. Isaías 8, verso 20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Esse texto aqui é muito importante, gente. Eu quero ler ele na Nova Versão Transformadora, porque eu sei que esse texto eu já li na Nova Versão Transformadora. Ele traz até uma ideia ainda mais ampla. Ó. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. A versão que eu acabei de ler é a Nova Versão Transformadora.
Então, consultem a lei, os mandamentos, consultem os ensinamentos que Deus traz em sua palavra. Aqueles que contradizem sua palavra, o que acontece? Eles não têm a luz, eles jamais verão a luz. Então, essa é a nossa segurança, tá bom? Então, com certeza, deixa eu até colocar aqui no meu guia, um V de verdadeiro. Não sei se você tem o seu guia, eu ainda tenho vários, irmãos. Quem quiser, a gente disponibiliza, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta. Suas profecias, tá falando de Ellen White, estamos falando de Ellen White. Suas profecias, as profecias de Ellen White se cumpriram? O que você acha? Sim ou não? Deuteronômio capítulo 18, versículo 21. 18, 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, se a pessoa profetizou, se a pessoa disse e não se cumpriu, não tenha nenhum temor dele, porque esse profeta ele não falou pelo Senhor, ao contrário, ele falou que vinha do seu coração, ou seja, soberba. Ok? Nós temos muitas profecias de Ellen White que se cumpriram, né? Realmente, nós vemos que o dom profético se manifestou na vida dela. Ela manifestou bons frutos em sua vida pessoal? Bom, isso aqui é mais que inegável, né? Foi um ministério muito longo e ela manifestou sim frutos, né? Na sua vida pessoal. Mateus 7, verso 15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Bom, inquestionável, né? Verdadeiro também. Ela defendia a divindade de Cristo? Vou até adiantar o meu ver, né? Ela, com certeza, né? Muito bem. E outra, gente, um profeta falso não vai pregar sobre o arrependimento como ela pregava, né? Só por aí, em outras palavras, né? Satanás não vai chamar as pessoas ao arrependimento. Ela defendia a divindade de Cristo. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 1 e 2. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Viu só? Que interessante esse texto. Então nós temos que provar os espíritos. Muito bem. Ellen White, ela nasceu em 1827 e faleceu em 1915. Não gostava de ser chamada de profetisa, mas jamais negou que suas visões fossem genuínas. Ela se considerava uma mensageira do Senhor. Recebeu mais de 2.000 sonhos e visões, os quais às vezes ocorriam durante reuniões de oração e eram percebidos por outras pessoas. Seus escritos e sua vida pessoal exaltavam dois aspectos. Primeiro aspecto, Cristo, e segundo aspecto, a palavra de Deus. Ellen White também fez predições surpreendentes que se cumpriram, como a ascensão dos Estados Unidos ao patamar de superpotência global, o poderio global do papado e a popularização do espiritismo. Uma sugestão de leitura: Profecias Surpreendentes, Ellen White, Mulher de Visão, e Enciclopédia Ellen Gold White. Ela não era perfeita e não deve ser reverenciada, pois foi uma pessoa comum como nós. Contudo, ainda hoje somos abençoados por seu ministério desinteressado e somos chamados por Deus a ser beneficiados por seus escritos. De acordo com 2 Coríntios 20, 20. Esse texto é muito fascinante, eu preciso ler ele. É a segunda parte do verso.
Poderia dizer decor, mas vamos abrir a palavra de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu não preparei, mas tem um verso bíblico que diz assim, que mesmo depois de morto, as nossas obras nos acompanham. Mesmo depois de morto, as nossas obras nos acompanham. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Ali sempre tem um textinho na descrição do vídeo. Eu vou colocar o texto na íntegra. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa morreu, mas deixou um legado. E essas obras, como as obras da irmã White, elas nos acompanham até hoje, nos beneficiando. Como diz aqui o texto, somos ainda abençoados por seu ministério profético, por seu ministério desinteressado. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas vale a pena, porque esse é um ponto de grande controvérsia que as pessoas ainda não entendem, não compreendem, e nós precisamos sim estudar mais sobre isso, tá ok? Deus abençoe você, um grande abraço e vamos juntos nessa maratona espiritual. Deus abençoe, tchau, tchau.